Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos tratar um assunto assim que está super em alta e eu tenho certeza que é do seu interesse. A gente vai falar aqui sobre dinheiro, mas não é qualquer forma de fazer dinheiro. E hoje nós vamos tratar desse assunto com o nosso convidado, que é o Alexandre, que é trader e especialista no mercado de ações. Correto, Alexandre? Exatamente, cara. Satisfação estar aqui presente. Obrigado por me receber. Vamos falar um pouquinho sobre trader, né? Sobre trade no mercado, sobre especulação. É um assunto que é muito comentado em roda de amigos e a gente vai comentar e desvendar algumas coisas sobre esse assunto. Muito bom. E além disso, tem uma área específica que é o fluxo no mercado de ações. É um nicho do nicho do nicho, né? A gente tem o mercado financeiro, você tem o mercado de ações, você tem a leitura de análise gráfica e depois vem a leitura de fluxo, né? Análise de fluxo no mercado de ações. E aí é o subnicho também, né? Você tem operações de longo prazo, médio prazo e curtíssimo prazo, que literalmente é o day trade. Muito bom. E eu até comentei aqui no início, porque tem muita gente que acha que é fácil ganhar dinheiro pela internet, acessar um programa ali no computador e vai ganhar dinheiro. Só que existe todo um trabalho bem elaborado e todo um estudo por trás dessa forma de fazer dinheiro, correto? Exatamente. O que que acontece? Hoje o mercado ele é muito simples de você abrir conta na corretora, se cadastrar, enviar o seu dinheiro para a corretora. Em questão de 15 minutos você está apto a operar pelo celular. Então, se você abre uma posição e ela já vai ao seu favor, necessariamente você já está no lucro. Então, essa sensação, né, traz para as pessoas que seja fácil. Então, o mercado ele é o dinheiro mais fácil de se conseguir e difícil ao mesmo tempo. Por que que é fácil? É justamente esse lance que a gente comentou, né? Essa facilidade de você colocar o dinheiro e já começar a operar. E difícil porque você fazer essas operações positivas, lucrativas de forma sequencial que torna ele mais complexo. E aí existe uma série de passos, a série de coisas que você precisa realmente aprender e entender para você conseguir fazer dar certo e realmente fechar a conta, né? Ficar no longo prazo positivo. Exatamente. E Alexandre, para a gente já abordar do início esse assunto, né? Como que você entrou nesse mercado? Como você conheceu esse mercado? Você sempre pensou em atuar com o mercado de ações? Pois é, eu vim do comércio, né? Eu tinha uma loja no centro de Belo Horizonte, então eu tinha uma rotina bem pesada. Vou dizer que eu era jovem, né? Tinha aproximadamente 27 anos. Então, já cansado um pouquinho da rotina pesada, né? Acordar cedo, pegar ônibus, né? Em Belo Horizonte você sabe como é que é o Oh, trânsito aqui. desse 50 jeito. a uma hora e meia pra você chegar em qualquer lugar. Então, eu chegava no final do dia, eu via o William Bonner falando no final do Jornal Nacional, né? A bolsa subiu 3%. A bolsa girou tantos bilhões de reais hoje. Eu ficava pensando na minha cabeça, eu falei, cara, se eu pegar ali 0,00, né, umas três casas decimais, 1%, né, daria uns 200, 300 reais por dia. Será que isso é possível? E aí começou a ter essa curiosidade, fui começando a buscar mais informações sobre essas questões e eu vi que realmente existia tipo de operações que era possível de se operar, de fazer durante a abertura do pregão, durante o pregão. E aí essa curiosidade foi aumentando de tamanho, eu comecei a estudar sobre o tema, eu consegui me aprofundar mais, aí foi nascendo essa paixão de se tornar um operador de mercado, um trader de mercado. Muito bom. E qual que foi o primeiro mercado que você se envolveu, né? Porque nessa jornada, nessa trajetória, são quantos anos aí já de evolução no mercado? Pois é, esse ano já tá fazendo 14 anos que literalmente eu vivo do mercado e que eu conheci a bolsa, foi em 2008, né, na crise do subprime, que foi Ó, onde é que teve mais notícias relacionadas ao mercado financeiro, né, as bolsas mundiais caindo com percentuais relevantes. Então foi o que me chamou a atenção, né, que eu fui começar a dar essa atenção. E nessa época só existia disponível tanto o mercado de moedas, né, que é conhecido como Forex, e aqui na bolsa brasileira seria o mercado de ações, que era o mais acessível. Então foi aonde que eu tive o meu primeiro passo, que eu comecei a entender e estudar o mercado de ações. muito bom. E para quem está em casa assistindo esse podcast ou ouvindo em alguma plataforma de áudio, explica para a gente. Qual cenário que é esse mercado de ações, né? O que que a pessoa compra nesse cenário e como que ela lucra ou como que ela consegue estudar esse mercado? Quais são os produtos, né? Ah, sim, Ou serviços, né? Explica para a gente certo. no detalhe. De forma bem resumida, né, o mercado de ações é onde é que a gente negocia as ações das empresas, né? As empresas que possuem capital aberto, né? Que possuem parte delas sendo negociável, né? Se eu quiser ser sócio da Petrobras, se eu quiser ser sócio do Banco Bradesco, ou qualquer ativo que tem capital aberto, vai ser na Bolsa de Valores que eu vou comprar esses papéis. Então, não necessariamente eu chego na Petrobras e assino um papel e falo, agora eu sou sócio. Não, é no mercado financeiro, através da Bolsa de Valores, onde é que essas ações são negociadas num pregão digital. Então lá eu coloco quantos papéis eu quero comprar, quero vender, e ali eu faço parte ali. Só que o detalhe é o seguinte, né? Essas ações são negociadas aqui
por operadores no mundo inteiro. Então, são milhares de negócios sendo fechados a cada segundo. Então, ali, o tempo todo, está ocorrendo essas negociações. Muito bom. Então, para a gente entender aqui, a bolsa no mercado brasileiro, ela pode ser operada também de forma internacional. Outros países ou pessoas fora do Brasil podem utilizar a bolsa no mercado brasileiro, como o brasileiro também pode utilizar outras bolsas no mundo, mundialmente? Hoje é mais tranquilo isso, só pegando a primeira parte da pergunta, a grande maioria do volume que é gerado, né, que é operado na Bolsa Brasileira, são através de institucionais internacionais, né, ou seja, os famosos gringos. Então, eles, né, das suas mesas, dos seus países lá, eles estão operando as nossas bolsas aqui. E hoje, para o pequeno investidor, também tem a oportunidade de daqui, né, das suas casas, conseguir operar outras bolsas mundiais. Mas a gente já tem plataforma que faz essa transação, né? Você insere o dinheiro aqui, né, coloca o dinheiro na corretora aqui e ela faz essa intermediação. Você consegue comprar ativos no mundo inteiro. Excelente. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que é uma das perguntas que você mais recebe, né? Tanto de alunos ou de pessoas que você conversa sobre esse assunto. E quem está assistindo o podcast ou ouvindo também deve estar se perguntando: esse mercado ele é seguro? Existe alguma regulamentação para eu colocar o dinheiro nele? E como que eu vou saber que eu não vou perder esse dinheiro? Como que a pessoa diferencia um golpe de um mercado regulamentado? Ah, sim. Então, vamos colocar dois tipos de segurança. A primeira é a questão da segurança financeira. Se trata de um mercado de renda variável. Então, a gente não tem uma segurança de renda. Quando se fala de renda variável, você tem variação positiva e você tem variações negativas. Aí tudo depende da sua estratégia, o que você vai utilizar, como é que você vai se posicionar. Então, passando para a parte de estrutura. Então, nós temos a CVM, que é quem ela coordena toda essa parte do mercado, né, que ela regulariza, e lá você tem um cadastro de todas as corretoras que estão aptas a fazer essa intermediação. Então, quando você Olha, quer operar no mercado, legal. você abre a conta na corretora, a gente tem várias corretoras famosas hoje, a XP, você tem os próprios bancos, né, Itaú, Bradesco, né, que oferecem esse serviço, né, de corretagem e que faz essa intermediação. Então, a CVM que faz toda essa regulação e as corretoras são todas cadastradas lá. Agora, essa questão de fraude, né? A gente tem fraude de tudo quanto é tipo. O crime hoje é digital, né? Parece que se Exato, popularizou. infelizmente. Justamente. Então, a recomendação que a gente passa é que você verifique se essa corretora que você está interessada, que ela está te fazendo propaganda, enfim, que você vai colocar o seu dinheiro, se ela está realmente cadastrada na CVM, se está tudo ok. E hoje tem marketing muito pesado sobre isso, é bem tranquilo de diferenciar, né? O que é correto, é verdadeiro, do que o que pode literalmente ser uma fraude. Muito bom. E eu gostei da sua explicação porque na estrutura existe toda essa regulamentação, esse formato onde uma pessoa que tem interesse em atuar no mercado financeiro, ela consegue conhecer empresas que estão regulamentadas e aptas para operar. Agora, existe um negócio em si, né, da operação, que ela não existe nenhuma garantia, mas faz parte da estratégia, exatamente da pessoa lucrar tanto na perda, né, na baixa ou na alta das ações. Como que isso funciona? Explica pra gente. Então, quando a gente pensa em investimento mesmo, de longo prazo, né? Eu quero ser sócio da empresa, então esse preço ele vai variar. O mercado ele é tratado de oferta e demanda, certo? Então, compradores e vendedores. E à medida que a oferta ela aumenta, né? Tem mais pessoas expostas a vender as suas ações, né? O preço tende a ser pressionado e ele a cair. E aí o mercado varia o tempo todo, né? A gente está conversando aqui em frações de segundo, pode ter uma variação percentual de 0,5%. Se você coloca para a realidade de hoje, né? A gente tem aí a taxa Selic entregando em torno de 1% ao mês, né? Ou seja, 30 dias Ao para mês. você ter uma renda fixa, né? Uma aplicação em renda fixa vai gerar em torno de 1% bruto. E aí na bolsa de valores, os ativos, né, os papéis, eles variam percentuais relevantes durante o dia. Em frações de segundo é 0,5%, 1,5%, dependendo do ativo da liquidez, ele varia 5% em curtíssimo intervalo. Muito bom, isso é interessante porque aí a gente já começa a entrar em um assunto de perfil de investidores, né? E até do perfil de atuação. Eu não sou especialista, mas eu imagino que existem pessoas que atuam nessa variação de minutos e horas, e outras pessoas às vezes deixam em longos prazos, né? Outros tipos de investidores. Quais são as opções hoje, as principais, né? Que devem ser muitas opções que existem nesse mercado, e quais são as opções que você mais domina e mais atua também? Certo? Então, como a gente comentou, o mercado ele é muito amplo, né? Então, você tem operações longas, que você passa a ser um investidor da empresa, então você não está ligando para o preço, você está pensando no business, né? No negócio em si. E um detalhe importante, né? Quando a pessoa vai nessa direção, ela recebe os dividendos da empresa. A partir do momento que a empresa dá lucro, ela divide para os seus acionistas, para os seus sócios. Então, se Legal. você é participante ali, você é um investidor, você tem acesso a esses lucros da empresa. E aí a gente passa para a parte de especulação,
que é um pouco mais delicado, né? Onde é que a gente percebe algumas movimentações da empresa relacionada a preço, é o histórico de preço, aos participantes que estão ali comprando e vendendo, e ali você consegue tirar decisões, tomadas de compra, tomada de venda, e aproveitar daquela janela de oportunidade curta. E aí é onde que a gente fala de day trade, a gente fala de swing trade. Então, às vezes, a empresa teve uma notícia, e ao longo de 5, 6 pregões, ela caiu um percentual relevante, 10, 15%. Ela não vai Legal. sair caindo pro resto da vida, né? Uma hora ela vai parar. Então, chega uma hora, oferta e demanda, acabam-se os vendedores e o preço tende a pressionar para cima e tende a valorizar. Então a gente consegue também participar, né? É o famoso swing trade, pegar essas movimentações, né? Curtíssimo, em 2, 3 dias, o ativo ali vai corrige e você pega aquela variação percentual de 2, 3, 5%, às vezes até mais. Que isso, 2, 3, 5% e às vezes em 2 dias. Às Pode vezes até menos, acontecer? às vezes Até dentro do menos. dia, né? Recentemente aí, deixa eu pegar um caso aqui, a Braskem. A Braskem, ela estava sendo negociada uma faixa de ativo e ela recebeu uma oferta de venda de um controlador. Um outro participante queria comprar a empresa. E ele fez uma oferta. Vamos lá. Explica pra gente, peraí, quem é um controlador? Sim, sim. Né, que fez uma oferta de venda para a Braskem, que é uma empresa assim, gigante no mercado Justamente. brasileiro. Então a Braskem, ela tem os controladores, ou seja, são sócios proprietários dessa empresa, certo? Legal. E as ações estão sendo negociadas em bolsa. Então eu, um grande investidor, eu posso chegar, né, para esses sócios e falar, eu estou disposto a comprar a parte de vocês, eu ser o controlador e pagar um preço X. E geralmente, quando acontece essas oportunidades, né, de compra ou de venda, os valores que eles colocam são bem acima, para que realmente as pessoas se sintam interessadas em vender as suas participações. Então, o ativo está sendo negociado a R$ 20, e ele oferece a comprar ela por 30, por R$ 35, né? Porque tem essa margem, tem esse spread, tem esse bônus para eles. Muito E recentemente bom. aconteceu isso. Então, de um dia para o outro, ela já abriu com um gap, a gente chama de gap, né? Essa diferença do fechamento de um dia para a abertura do dia posterior, é de 15 a 20%, eu não me recordo o 15 a percentual. 20%. Exatamente, exatamente. Para baixo de Não, para queda? cima, Para pra cima, né? valorizada, porque ela Justamente. estava com oferta de venda. Exatamente, né? Fizeram uma proposta de compra da participação desses controladores. Que legal, ou seja, quem entrou vendido? Vendido Não, ou aí nesse vendendo? caso foi comprado. Comprado. A pessoa estava comprado, o preço estava, eu não sei exatamente o preço exato, mas era R$ 20, vamos colocar. Sim. E no dia seguinte já abriu a R$ 25. Então Ou quem estava seja, comprado já estava lucrando R$ 5. Esse daí dá praticamente aí 15%, né? multiplicando as ações que a pessoa detém, ela quase pode 25%. ter um lucro interessante. Sim, sim, eu coloquei em torno de 25% de valorização nesse exemplo hipotético que eu coloquei. Interessante. Eu ouvi até uma notícia recente, né? Hoje a gente tá gravando o podcast aqui início de junho, né? 14 de junho hoje. Eu vi uma notícia recente sobre o Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores aí da Bolsa, falando que ele detém 5% de uma empresa, que ele chegou ao nível de 5% de todas as ações dessa empresa, ou até mais de 5%, que se eu não me engano é a AES Brasil. Né? Nesse caso, ele se torna um controlador, para a gente usar um exemplo aqui, ou não, ainda não chega Esse nesse nível. percentual, ele tem direito a voto dentro da empresa. Então, se vai ter algumas mudanças estruturais, algo assim que precisa ser passado pelos acionistas, como ele tem um percentual relevante, então ele tem um peso relevante nessa votação. Eu não sei falar exatamente quantos números de cadeiras que eles têm, né? Para poder tomar essas decisões, porque cada empresa tem um percentual, mas de Sim. qualquer forma ele tem essa relevância. Mas não necessariamente ele consegue, vamos dizer, mandar na empresa, não necessariamente desse tipo. Interessante. Mas se ele que fizer uma movimentação de compra ou de venda, ele pode influenciar Sem dúvida. Se ele nesse quiser preço. desfazer dessas ações em curto intervalo de tempo, que seja 2, 3 dias, esse percentual é um percentual muito grande. E eu não sei te falar exatamente quantos milhões de papéis, mas o número é muito grande e necessariamente vai impactar preço, né? Não tem pessoas, participantes disponíveis para poder comprar essas ações em curto intervalo de tempo. E mais um detalhe também, né? A CVM tem uma série de regras, né? Para quando um grande investidor está posicionado e queira sair dessas posições, então tem uma série de regras que ele precisa cumprir exatamente para não prejudicar o pequeno investidor, ele sair rapidamente e Interessante. impactar preço, né? Então tem essas questões também. E até uma forma de garantir, né, a movimentação do mercado, porque eu imagino que essa influência de grandes investidores ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso acontece? Existem casos positivos da movimentação e casos negativos também, onde a CVM interfere? Sim, exatamente, né? Inclusive são casos que eles chamam de insider trader, que é quando uma pessoa de fora ele tem acesso a informações privilegiadas da empresa e ali ele consegue ter uma previsibilidade para onde vai o preço, por conta do impacto que uma notícia vai causar. E aí, de forma antecipada,
ele monta uma posição naquela empresa, se for algo muito bom que a empresa vai subir, ele entra comprado para poder ganhar essa diferença, ou se é algo que vai impactar negativamente a empresa, ele entra vendido, né? Ele aposta contra o preço. Então, ele chama de inside information, né? E é até um crime, nesses casos, a CVM corre atrás para entender o que aconteceu ali. Então, Sim. toda movimentação atípica que teve no mercado, eles buscam no histórico de alguns meses antes para ver se teve alguém que fez alguma movimentação de volume financeiro de forma desconfiável, sabe? Uma forma assim que seja duvidosa. Poxa, esse participante que nunca operou, de repente ele se posicionou em tantos milhões de papéis e passou 3 dias, a empresa se valorizou não sei quantos por cento. Então a CVM está bem de olho nisso, eles ficam, vamos dizer, fazendo bem o que eles têm que fazer sobre essas questões. Muito bom. Eu tô vendo assim, a gente já tá indo aqui para 20 minutos de podcast, de episódio, mas eu vou voltar lá no início, né? Como que o Alexandre comerciante se tornou Alexandre investidor e que detém todo esse conhecimento? Porque eu te fiz várias perguntas técnicas aqui e você foi trazendo de forma dinâmica a explicação tanto técnica quanto exemplos do mercado, exemplos reais. Qual que foi a sua trajetória, né? Você fez alguns cursos ou foi buscando conhecimento mesmo, acompanhando o mercado na prática ou na teoria? Explica pra gente como que foi e como que as pessoas que estão assistindo também conseguem chegar nesse nível. Assim, às vezes ela ouve no Jornal Nacional, vem na internet e fala assim, nossa, eu queria entender mais sobre esse mercado. Sim, sim. Então, eu como um bom iniciante, eu comecei pela análise técnica. A maioria da porta de entrada do mercado financeiro é através da análise técnica. Então, como eu comentei, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a bolsa, logo me apaixonei, o volume. Eu tinha já no sangue essa questão comercial, né, de troca, ou seja, de comprar e vender. Eu vim do comércio. E aí eu percebi que existiam operações que poderiam ser feitas rapidamente, né, que é o day trade, onde é que você compra e sai da ação em frações de segundos ou minutos, operações que duram um pouco mais, 1 hora, 2 horas. Enfim, aí eu percebi que ali existia uma oportunidade de fazer dinheiro. E aí eu entrei para análise técnica. Eu comecei a análise técnica por conta própria, estudar os livros que tinham disponíveis na época. Existia muito pouca informação sobre esse nicho em específico, né, sobre mercado financeiro, sobre especulação. Então eu tive que ir na cara em coragem, né, testar algumas coisas, procurar por conta própria. Diferente de hoje, que existem vários cursos, existem Muito várias conteúdo, pessoas né? de renome, inclusive conteúdos gratuitos de qualidade. Sim. Então eu tive meus primeiros contatos através da análise técnica e como um bom iniciante também, ganhei dinheiro, só que eu ganhei por sorte, não por competência. Não foi por aquela análise que você fazia e descobria o local correto. Às vezes a pessoa ganha dinheiro com sorte também. Todo bom iniciante, ele entra no mercado e já começa a ganhar dinheiro. Aí ele fala, achei a galinha dos ovos de ouro. E aí quando ele começa a colocar mais dinheiro, começa a ter as primeiras perdas, ele sente, opa, não é bem assim. Então comigo não foi diferente, né? Então eu tive que experimentar umas coisas, experimentar umas perdas financeiras, e aí já fica até uma recomendação. Se for começar, começa bem devagarzinho. É igual o famoso colocar o pé na água, né? Você coloca um pé, vai devagarzinho, vai experimentando, e à medida que você vai se acostumando, vai entendendo como é que funciona, aí sim você coloca mais capital. Então aí eu fui desenvolvendo ao longo do período, e aí eu fui deixando o comércio de lado, eu tinha apaixonado, eu já estava cansado do comércio, eu falei, não, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Você foi migrando da teoria inicialmente, em paralelo ali ao comércio, e depois você foi para a prática e investindo mais tempo em prática mesmo. Sim, exatamente. Mas aí eu larguei mesmo o comércio, falei, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. E aí foi quando eu, já há alguns meses, patinando, né? Perdendo, ganhando, mais perdendo do que ganhando. Aí eu conheci um grupo que operava exatamente o que eu estava procurando, que era sobre day trade, e eles utilizavam análise de fluxo. Aí eu falei, cara, análise de fluxo, o que é isso, né? Aí eu fui começar a ver um tanto de número passando. Falei, como é que eu vou interpretar isso? Como é que eu vou tirar uma conclusão de comprar ou vender com esse tanto de número passando na minha frente? E aí eu fui conhecendo as ferramentas, né? Que é o book de ofertas, os times trades, onde é que registra todos os negócios. O book de ofertas, onde é que os participantes colocam as suas ordens, né? Que se ele quiser comprar alguma coisa no mercado, ele vai lá e coloca a sua ordem. Então a gente tem esse acesso visual a essas questões. Aí eu fui entendendo essas ferramentas, aí começou a fazer sentido para mim. E um detalhe, eu sempre fui muito curioso e ao mesmo tempo crítico. Então as coisas, elas precisavam fazer sentido para mim. E quando eu operava análise técnica sozinho, não criticando, né, quem opera, tem muitas pessoas que operam e tem sucesso, mas muita coisa para mim não fazia muito sentido. E aí quando eu comecei a entender a análise de fluxo, que é literalmente oferta e demanda, né, você começa a entender a dinâmica de movimentação dos preços,
aí as coisas começaram a fazer sentido para mim, aí sim eu consegui começar a evoluir, começar a realmente ter lucro, né? Diários, mensais, e aí eu pude, né, concluir esse sonho de viver do mercado, né? Se tornar um trader de mercado. Muito bom. E hoje você já atua no mercado, mas vive totalmente do mercado, independente do comércio que você já deixou há um bom tempo para trás. Sim, hoje já faz 14 anos, inclusive todos esses anos, né, vivendo do mercado. E aí tem 2 anos que eu comecei um projeto educacional para poder ensinar pessoas a fazer isso também. Que Existem legal. bons trades do mercado, existem vários participantes, só que se expor, né, sair da sua zona de conforto de um operador de mercado e colocar a cara para poder ensinar as outras pessoas, aí são pouquíssimas pessoas que fazem dessa forma. Até porque existem várias técnicas ou estratégias que são desenvolvidas pelo operador, né? Eu acredito que você deve ter recebido algumas técnicas, algumas estratégias, mas você também desenvolveu as suas. Como que funciona nesse caso? Exatamente. Então, a técnica é a leitura de fluxo, né? A análise técnica a gente coloca junto, ela faz parte, né? Eles andam junto, tanto a análise técnica quanto a análise de fluxo. Só que o caminho que você traça é um só, mas nesse caminho, o desenvolvimento ele é pessoal. Então, conhecer o perfil, se você é uma pessoa mais agressiva nas operações, se você é uma pessoa mais moderada, se você é uma pessoa mais conservadora, seleciona bem as suas entradas. Então, esse caminho, né, entender essas questões é algo pessoal. Inclusive as janelas operacionais, né? Então, assim, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo várias janelas operacionais, né, entendendo. Explica pra gente o que que são as janelas operacionais, então. Claro, claro. O mercado, ele é muito observação. Então, a partir do momento que você observa o mercado, você consegue entender quais são as janelas de oportunidade, né? Se o preço está se deslocando, se você entende por que ele está deslocando, futuramente aquele movimento ele vai se repetir. Igual a gente estava comentando de oferta e demanda, né? Então, quando um grande participante ele começa a demonstrar, né, que ele quer comprar muito daquele papel, ele está dando essa informação que ele quer comprar muito daquele papel, necessariamente ele vai deslocar preço. Então, quando você tem essa percepção que você já viu esse participante comprando antes em outros dias, né? Você grava isso na sua memória, né? É o famoso tempo de tela. E quando esse participante entra no mercado, você vê ele no book de ofertas comprando da mesma forma que você já viu ele variadas vezes fazendo e o preço se deslocando, você tem uma previsibilidade que o preço Legal. irá se deslocar também. E aí você entra junto com ele, que é o que movimenta o mercado são os grandes participantes, né? Quem vai comprar aí 1 milhão, 2 milhões, enfim, valores astronômicos em ações, né? Convertendo isso em valor financeiro, 5 milhões de reais por dia, 10 milhões de reais por dia. Então, necessariamente impacta preço. E aí que entra a leitura de fluxo, que a gente fica monitorando esses participantes, entendendo como é que eles se movimentam. Muito bom. E uma pergunta-chave em cima disso que você falou agora há pouco, que os primeiros lucros foram na sorte, né? Como todo principiante. Qual que foi a virada de chave para sair da sorte e ir para técnica mesmo, onde você sabia o que você estava fazendo e conseguiu lucro? Então, exatamente, Essa é a foi pergunta na assim, de sorte. ouro, né? Perfeito. Como um bom iniciante, a gente começou ganhando na sorte, aí perdeu no azar também e percebeu que não era bem assim. E aí você tem três pilares que vai fazer com que isso dê certo, né? Primeiro você tem a técnica, que aí vai te posicionar para onde você vai dentro do mercado. O segundo, você tem um controle de risco. E o terceiro, você tem um controle emocional. E se você tem uma técnica que ela te permite, quando perder, perder pouco, e quando ganhar, ganhar muito, automaticamente você tem um bom controle de risco e você tem um bom controle emocional. Por quê? Se você perde pouco dinheiro, seu controle de risco está ali no nível adequado. Se você perde pouco dinheiro, você não tem perda emocional, você não fica abalado, você passa a não ter medo no mercado. Agora, quando você tem um controle de risco onde você perde dinheiro, você perde muito, que é o que acontece com o iniciante, ele ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro. Então, a conta do controle financeiro lá não fecha. E quando ele perde muito dinheiro, o controle emocional fica abalado. Então, a tomada de decisão, ela passa a não ser mais racional, ela passa a ser emocional. Então Aí aí vira entra quase a uma aposta. esperança. Exatamente, É, exatamente. Essa é a melhor comparação. Vira como se fosse uma aposta. Ele fica ali casando com a esperança. E a técnica já ficou para trás há muito tempo, né? muito bom. Então, quais são os 3 itens? Técnica, controle de risco e controle emocional. São os 3 pilares para um especulador financeiro, né? Que seja de day trade, que seja de swing trade, até mesmo de longo prazo. Muito bom. E para a pessoa que está iniciando hoje, você já deu essas 3 dicas aí que criam todo um formato onde a pessoa pode, os fundamentos para a pessoa iniciar. Mas qual dica você daria hoje para o Alexandre, de 14 anos atrás, ou para quem está assistindo esse vídeo e está assim, nossa, será que eu entro nesse mercado? Será que eu saio aqui da poupança, daquele cofrinho que eu tenho ali no aplicativo e invisto nesse mercado para conhecer um pouco mais? Aí eu te faço a pergunta também que essa pessoa pode estar se fazendo. Existe possibilidade de ganho para mudar a vida de uma pessoa nesse mercado? Boa, vamos lá.
Então, primeira coisa, não foque no dinheiro. O grande erro do iniciante é focar no dinheiro. Primeiro você precisa dominar esses 3 itens, né? A técnica, o controle de risco e o controle emocional. E isso necessariamente precisa ser feito com pouco. Então você vai ali experimentando, vai entendendo seus gatilhos emocionais e você vai vendo que dentro do mercado, você é a mesma pessoa lá fora. Então se você é uma pessoa ansiosa lá fora, possivelmente você vai espelhar essa ansiedade no mercado. Então quando você entrar na operação e ela já começar a ir perdedora, às vezes tecnicamente você precisa esperar, mas emocionalmente você está querendo sair daquela operação. E às vezes você se precipita e sai realmente dela. Então, a grande dica que eu daria é essa, né? Não foque no dinheiro, foque no educacional. É ele que vai fazer que você acesse o dinheiro. À medida que você vai desenvolvendo tecnicamente, emocionalmente, entendendo essas questões de controle de risco, quando colocar mais financeiro envolvido, né? Arriscar mais e quando colocar menos. Quando você consegue fazer essa lógica funcionar, o dinheiro ele vai vindo, né, de forma automática, né? Esses 3 pilares que você coloca na prática, ele vai fazer com que literalmente você ganhe dinheiro no mercado. A conta feche positivo, né? Quando você perde pouco, quando você ganha satisfatoriamente ao ponto de cobrir essas perdas e ainda te sobrar. E aí vai virando uma bola de neve, né? Você vai fazendo várias operações e aquilo ali só vai crescendo, vai se repetindo e você consegue fazer sequências positivas. Ou seja, não é só há 14 anos atrás que existia essa oportunidade. Quando você começou, hoje essa oportunidade existe e ainda é real, né? Para quem quiser começar no mercado hoje mesmo, como que a pessoa pode fazer para dar o primeiro passo? Sim, essa oportunidade é real e ela é muito mais fácil, entre aspas, do que há 14 anos atrás. Porque, como eu comentei nesses passos, né, que são importantes, né, entender a técnica e tudo. Então, hoje você tem simulador, você tem corretora que ela libera a plataforma para você gratuita, ou seja, plataforma gratuita. E você também tem corretora que libera corretagem gratuita, ou seja, você não tem taxas para pagar para operar no mercado. A não ser as taxas da bolsa, que o valor é bem pequeno. E há 14 anos atrás não tinha nada disso. Eu pagava plataforma mensal, eu pagava corretagem para corretora e não existia simulador. Ou seja, meu estudo era na conta real. Eu tinha que colocar dinheiro de verdade, arriscar para poder entender. E hoje é completamente diferente. Então, esse caminho ele é muito mais fácil. Então, o caminho ideal que se faça, né, para quem interessa para essas questões, né, fazer day trade no mercado, é abrir uma conta na corretora, assinar uma plataforma gratuita que as corretoras vão oferecer para você, colocar um valor pequeno ali, 200, 300 reais já é mais que suficiente para você ter essa conta ativa na corretora e ao mesmo tempo poder operar. E ali começar os estudos, né? Entender mais essas questões, as ferramentas, a movimentação do mercado. Muito bom, ou seja, se a pessoa quiser começar hoje mesmo, se ela pesquisar na internet, ela já começa a ter mais informações, né, sobre qual corretor utilizar. Mas e se ela quiser um passo a passo? Você tinha comentado recente, né, que nos últimos 2 anos você tem se dedicado a um projeto de capacitar pessoas. Como que funciona esse projeto para, se essa pessoa não quiser ter todo aquele percurso de buscar no YouTube, várias orientações e sites separados e precisar de um passo a passo organizado? Como que funciona? Sim, então, eu tenho um curso disponível, né, os treinamentos, né, desde o iniciante, do zero, a gente chama de zero ao fluxo, né, a pessoa que não entende nada do mercado e ela vai ter acesso aos primeiros conceitos, entender todo o passo a passo, as ferramentas que a gente estava comentando agora há pouco, como é que elas funcionam, como é que abre conta na corretora, como é que coloca o dinheiro, quanto de dinheiro seria interessante colocar. Então, tem um passo a passo bem detalhado, principalmente na parte de leitura de fluxo, que é esse tanto de número passando, que as pessoas às vezes têm essa dificuldade. Então, bem detalhado, né, quais são os participantes que impactam o preço, então tudo bem detalhado dentro desses treinamentos. Mas se a pessoa também, né, não se interessa, por enquanto, fazer um treinamento gratuito, tem várias aulas minhas no YouTube disponíveis, gratuitas também, Legal, sobre esse muito assunto, bom. de vários outros participantes também, de outros players de mercado aí, de renome, que tem bagagem, experiência para poder passar, e ela consegue fazer esse trajeto tanto na parte gratuita e tanto na parte paga. Agora, eu sugiro que se você for na gratuita, como eu fiz há anos atrás, né, isso demora um tempo maior. Então, nada melhor do que você ter uma pessoa do seu lado para pegar na sua mão e falar assim: olha, é por aqui. Esse caminho que você está querendo passar, eu já passei por aqui, você não precisa sofrer o que eu sofri. Até mesmo porque envolve uma perda não só de tempo, mas de dinheiro. Se a pessoa tiver uma operação errada ali, muito errada, ela pode ser penalizada com uma perda, correto? Exatamente, né? Além dessa perda de tempo, ela vai demorar às vezes muito tempo, 2 anos, para poder entender o que em 3 meses ela bem acompanhada ela teria. Fora Sim. que ela vai ter que dispor de capital financeiro para operar numa conta real, para realmente entender como é que funciona. E dependendo de qual valor que ela colocar ali, ela pode literalmente perder, né? E é um valor a zero, né? O valor que ela colocar lá. Você tinha levantado uma pergunta sobre as questões de mudanças de vida das pessoas, né? Se Sim. existe essa oportunidade, né? O mercado, ele é muito amplo e ele é muito grande.
Então, hoje permite que pessoas comuns, né, sem conhecimento, começam a buscar conhecimento com poucos valores colocados na corretora, ela começa a se desenvolver e é claro que tempo ele é relativo, né, o desenvolvimento de cada um, mas que é possível em poucos meses de trabalho conseguir fazer com que esses valores que ela colocou ali, que ela já está compreendendo, entende de todos esses pilares que a gente comentou, ela se desenvolver, fazer resultados aí de 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 reais ao mês, às vezes até mais. Tudo depende, né, dessas questões, né, controle de risco, como é que ela está sendo desenvolvida, né, ela não vai chegar hoje aqui e amanhã tá ganhando 20.000 reais, não funciona bem assim, né, existe um passo a passo, à medida que ela vai amadurecendo, ela vai aumentando o seu risco, né, ela vai entendendo mais daquele processo. Você não abre uma padaria hoje e do nada fala, vou comprar aqui 1 tonelada de farinha. Não, peraí. Você vai entender ali como é que funciona, quanto você precisa de demanda, e à medida que você vai ganhando experiência, você vai vendo qual produto vende mais, e você vai aumentando o seu estoque, e aí a coisa vai fluindo e realmente vai dando lucro. Exatamente, até porque o risco ele faz parte do negócio, correto? Pelo que você explicou, né, tanto na baixa quanto na alta, a pessoa pode lucrar. Depende do conhecimento que ela vai ter e da expertise mesmo que ela vai desenvolver, do estudo e também da prática que ela vai adquirindo. Agora, quando a pessoa tem alguém do lado caminhando, fica bem mais fácil, né? Do que ela começar a descobrir assim na sorte, igual a maioria dos inícios, né? Onde ela, hoje eu acho que eu vou entrar aqui vendido ou comprado. Como que funciona? Qual que é a principal dificuldade do iniciante, na sua opinião? Você que já viveu, né, o período de iniciante também. A maior dificuldade é fazer o contrário que eu comentei, né? Que é não foque no dinheiro. O iniciante, ele foca no dinheiro. Então, a grande dificuldade é É mesmo? desvincular do valor financeiro. Porque, como eu comentei, o mercado é muito fácil de ganhar dinheiro, entre aspas. Fazer isso de forma repetitiva que torna ele difícil. Então, a pessoa entra iludida que ela vai fazer grandes resultados financeiros em curto intervalo de tempo. E aí, quando começa a vir as primeiras perdas, ela percebe que não é bem assim, né? E a perda financeira, ela é uma dor emocional muito grande. E às vezes a pessoa não coloca isso na balança. Ela tá focando só em quanto ela pode chegar e não o que ela precisa passar para poder chegar ali, que a gente chama de processo, né? Então a pessoa precisa viver alguns processos para realmente se desenvolver e conseguir fazer dali resultado, ter lucro com isso, ganhar dinheiro com o mercado através de day trade. Exatamente, porque eu achei muito legal a analogia que você fez com a padaria e comprar 1 tonelada de farinha, porque tem gente que vê assim, nossa, lucrei 100 reais aqui na primeira operação, agora eu vou colocar 5.000 e eu vou lucrar mais, vai ser proporcional àquilo. E às vezes é nesse ritmo, sem o conhecimento, que a pessoa acaba errando, né? Ela vê um valor retornando, aí ela investe mais ainda na aposta e acaba não tendo retorno. Tem muita gente que se frustra nesse início. Você já conheceu alguém que passou por uma experiência dessa e falou, não, não quero mexer mais com isso aí não funciona. Essa é aquela velha frase, né? É pouco comum, mas acontece com frequência. Ou É seja, eu isso acho que aí. 100% das pessoas é dessa mesma forma. Então, é natural, né? Ela coloca, sei lá, 500 reais, ganha 500, ela já coloca na cabeça dela. Então, eu Vou tenho a capacidade de multiplicar. multiplicar meu capital. Então, eu vou colocar 10 mil e ganhar 20. Simples, né? 20.000 reais, assim, rápido. E aí, ela não pensa na questão da perda. Quando você perde 100 reais, poxa, é um valor interessante, mas que não vai te maltratar, certo? Sim, Se você corre atrás, você consegue ganhar, trabalhar esses 100 reais de novo e ganhar. Mas quando você coloca um valor financeiro maior, né, 5 1.000, mil, 2.000, cinco 10 mil, 10 mil, mil, existem estatísticas aí de pessoas que valores são financeiros muito grandes, 100 mil, 200.000 reais, patrimônio de anos, construído ao longo de anos, sim, perdidos nesse mercado por conta simplesmente de entrar em parafuso, né? A pessoa simplesmente vai entrar numa situação de perda, fica com aquela esperança, coloca mais risco, coloca mais dinheiro, e aí o problema só aumenta de tamanho, né? ou seja, tudo isso, resumindo, tendo uma pessoa para acompanhar, fica mais fácil a caminhada. Sem dúvida, sem dúvida. Esse acompanhamento que eu não tive no passado, que eu tive que experimentar essas dores, né? Eu lembro de um episódio que eu falo que foi a minha pós-graduação na bolsa. Eu perdi uma quantidade relevante, né? Aproximadamente 50% do capital que eu tinha juntado do comércio naquele tempo, Sério. em um único mês, e praticamente 70% em uma única operação. Então, naquele dia eu parei, dessa forma que eu estou fazendo está muito errado. Eu não posso fazer dessa forma, senão eu simplesmente vou ter que ir para o plano B. Eu vou ter que voltar para o comércio, Sim, né, pegar ônibus cedo, enfim, outras coisas que envolvem. Não criticando, mas é o que me incomodava no comércio, né? O comércio é maravilhoso, né? Tem muitas pessoas que se dão bem. mas Mas a era que, rotina era sim, para mim era desgastante. necessitante. E aí eu falei, não, eu preciso fazer isso dar certo. E aí quando eu tive essa perda relevante, aí eu fui entender a questão do controle de risco, que é justamente o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Eu colocava muito risco, o dinheiro vinha. Aí quando ele não vinha, eu tinha uma perda muito grande e eu não estava pronto para
aceitar essa perda financeira. Isso que eu ia te perguntar. Nessa época, então, você não tinha um controle financeiro. Você já operava, mas ainda não tinha essa prática. Isso aí já tinha quanto tempo que você operou sem se organizar com controle financeiro? Quanto tempo você demorou para descobrir Uhum. essa estratégia que hoje em dia você apresenta no seu acompanhamento como mentoria? Sim. O meu tempo não foi muito longo no mercado para aprender, não. Eu tive, entre aspas, uma sorte, né? Eu digo que foi uma bênção de Deus que me colocou pessoas no caminho que possam me ajudar, que puderam me ajudar. E então foi em torno de 1 ano e 6 meses. Mas quando eu aprendi a técnica que realmente me levou ao sucesso, eu gastei em torno de 10 meses para poder realmente sair do zero do negativo pro 0 a 0 e realmente começar a ganhar dinheiro. Depois que eu estava na análise técnica, perdendo dinheiro, e aí eu continuei procurando pessoas que faziam daquilo, até que eu cheguei em pessoas que operavam fluxo naquela época. Sim. E aí foi quando as coisas começaram a mudar de rumo, né? Eu comecei a acertar as operações, e aí que eu fui experimentar essas questões de controle de risco, né? Quando colocar mais financeiro em risco, quando você colocar menos. Em torno de 7 meses já operando fluxo, aí eu percebi essas questões, né, de controle de risco. O que faz a conta fechar positiva é justamente o controle de risco. É ele que vai fechar o cálculo matemático. É um jogo de especulação financeira, é um jogo matemático. O jogo não no sentido de azar, mas de dinâmica de movimentação de valores. E aí, para que isso feche no longo prazo, você precisa ter perdas pequenas e lucros que superem essas perdas e ainda sobra para você continuar a operar. Muito bom. E o que que diferenciava a sua conta mesmo, antes e depois da leitura de fluxo? Você comentou agora que você descobriu a leitura de fluxo, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui várias vezes, mas qual que é a diferença de quem opera fora da leitura de fluxo e esse método que você utiliza? Então, a análise técnica ela anda junto com a análise de fluxo, é muito boa. Porém, os gatilhos de entrada da análise técnica, ela é um pouco mais longa. Então, ela te dá alguns stops, né? Quando você entra numa operação, você está entrando num ponto X, com um alvo em um determinado valor, e você está disposto até perder uma quantidade, que a gente chama de stop. E na análise técnica, esses stops geralmente são longos. Vou colocar um exemplo aqui. Se eu comprar a Petrobras a R$ 25, na análise técnica eu entro a R$ 25 e meu stop estaria aproximadamente a 24,75. É quase 1%, um pouco mais de 1% para Uhum. baixo, certo? Já na análise de fluxo, em vez desse stop ser de 25 centavos, ele é de 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. E às vezes o alvo é o mesmo. Eu vou ganhar ali 25 centavos, vou ganhar ali 30 centavos. Então, na análise técnica, eu arrisco 25 centavos para fazer 50, 75 centavos. Convertendo em percentual aí seria 2, 3%. Já na análise de fluxo, eu arrisco ali 2, 3 centavos para fazer 12, 15, 20. Então, essa virada financeira na questão do risco foi justamente nessas questões. A leitura de fluxo me possibilitava ter stops mais curtos. Então, quando eu perdia dinheiro, eu perdia pouco. Então, eu tinha mais possibilidades de continuar operando no mercado e acertar. E quando eu acertava, rapidamente o lucro pagava todos aqueles stops e ainda sobrava. Interessante. Você comentou sobre alguns termos aí que você utiliza no mercado financeiro. Um desses termos é o iceberg, lotes escondidos, né? Como que isso funciona e qual que é a aplicação desses termos técnicos do vocabulário, né, de quem opera day trade ou trade profissional? Assim, o iceberg é o tipo de operacional, né, que meus alunos mais gostam, justamente por conta desse stop curto. Eu vou tentar resumir aqui para ficar bem claro. Os grandes participantes, quando eles vão para o mercado, eles tentam de qualquer forma ocultar as suas montagens e desmontagens de posição. Olha só, eu Então não a sabia bolsa disso não. é bem interessante. A bolsa permite que você envie uma ordem para o mercado que chama lote escondido, que é o famoso iceberg, onde é que você vê só a pontinha, mas para baixo ali, né, tá escondido um tantão. Então, quando a gente vê no book de ofertas, tá aparecendo a 1.000 papéis. Só que ali atrás existem muito mais ordens escondidas que a gente não consegue ver. Então, quando essa ordem é executada, ela volta para o final da fila, mais 1.000 papéis. Ela é executada, ele volta para o final da fila, 1.000 papéis. Até que toda a ordem verdadeira, que a gente não sabe qual que é, 100.000 papéis, 200.000, 1 milhão de papéis, ela seja toda consumida. Então, quando o mercado percebe que esse lote escondido está atuando ali, existe uma trava estrutural do preço. Ou seja, o book não consegue trabalhar mais para baixo, né? Tem alguém comprando aí com lote escondido e só vai passar depois que consumir tudo. E o mercado percebe isso, percebe que esse player ele está demandando uma quantidade muito grande de lotes e eles pressionam que ele pague mais caro, ou seja, passa na frente dele. Se ele estava comprando a R$ 25, aí já tem comprador a 25,01, 25,02, 25,03. E se ele tem urgência de montar aquela posição,
necessariamente ele vai ter que subir o preço dele, vai ter que pagar mais caro. 25,10, 25,15, e aí a gente vai junto com ele. Sabe que ele tá comprando de lote escondido ali, ele quer montar uma grande posição, a gente posiciona, espera ele subir esse lote e a gente vai e realiza, né? Então, por isso que eu falo que a operação que meus alunos mais gostam por causa do stop. Ele saiu dali, não justifica mais ficar nessa operação, né? A gente estava comprado, escorado nele. Então, se aquele lote dele foi completamente consumido, você estopa ali abaixo, perde 1, 2 centavos e tá tudo bem. E Que espera a próxima legal. operação. E uma operação dessa pode gerar em torno de quanto de rentabilidade? É claro que vai depender do capital, né, de cada pessoa, mas dá um exemplo aí pra gente, pro pessoal que tá em casa sentir um pouco da emoção, como que é. Legal. Então, tudo depende da liquidez do papel. Por quê? Se eu compro 10 mil papéis, eu tenho que ter a liquidez para sair desses 10 mil papéis. Agora, se eu olho no book de ofertas, lá tem 100 papéis, 100 papéis, 100 papéis, como é que eu saio de 10 mil? Não tem jeito. Eu, com esses 10 mil, vou impactar preço, né? Porque só tem 300 papéis ali, naquela faixa de preço, e vai sobrar ainda 9.700 papéis. Então, quanto maior a liquidez do ativo, maior a possibilidade de você colocar mais risco, mais papéis, né? Montar maiores posições. E aí, agora a gente traduzir em termos de valores, né? Numa Petrobras, por exemplo, você Petrobras entrar hoje tá na faixa de quanto o papel? R$ 29, vamos colocar grosso modo. Eu comprei 1.000 papéis, e se ela variar 10 centavos, 1.000 papéis vezes 10 centavos, R$ 100. E 10 centavos em Petrobras, varia assim, ó, bem rapidinho. Então, numa situação dessa, onde aqui tem um player com lote escondido pagando R$ 29, eu compro junto com ele a R$ 29 1.000 papéis. Se der errado nessa operação, eu vou sair a 99, né? 28,99, 28,99, se der muito errado. 28,98, 28,99, eu vou perder R$ 20. Se eu segurar essa operação e ela for andar 1%, ou seja, 29 centavos, eu vou ganhar R$ 290. E eu coloquei no horizonte de 1.000 papéis, que é bem pouca coisa. Sim. Por exemplo, a bolsa hoje, para essa quantidade de papéis, 1.000 papéis de Petrobras, ela vai te exigir de margem em torno de R$ 150, R$ 200. Então, Olha a gente só. pensar em percentual, você vai dobrar percentualmente. Mas na prática não funciona bem assim, né? Não dá para eu colocar ali R$ 50 mil, R$ 100 mil, pô, vou Vou comprar dobrar. 200 mil papéis de Petrobras aqui e vou ganhar. Não, não funciona bem assim, não. Aí tem outras questões, né? Como eu falei, de liquidez e tudo, que aí a gente consegue fazer isso funcionar e Que realmente é a ser lucrativo. entrada e saída na compra ou na venda desses papéis. Justamente. Interessante. E quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, qual o seu canal? Você comentou que tem muito conteúdo gratuito no canal. Eu mesmo assisti e já pensei assim, não, se o conteúdo gratuito está nesse nível, imagina o acompanhamento com uma mentoria, né? Qual o seu canal no YouTube, Instagram? Como a pessoa consegue falar com você? Assim, no canal do YouTube, Alexandre Torquato, youtube.com.br Alexandre Torquato, e no Instagram, Alexandre Torquato, underline, e encontra lá. Muito bom. Tô vendo aqui que hoje, só hoje, a Petrobras oscilou R$ 1, né? Ou seja, dentro do mercado de ações aí é uma 3%. variação alta. Ou seja, se a pessoa estiver monitorando ali com uma ação, o monitoramento de uma ação, ela já consegue ter um resultado? Ou seja, quantas movimentações ela consegue fazer em um dia? Isso, existe algum limite? Então não tem limite, né? Essa pergunta ela não tem uma resposta objetiva, né? Hoje mesmo eu operei em torno de 5 papéis, aí tem dia que eu não vejo oportunidade, não opero em um, às vezes eu opero um. Mas tem dia que o mercado chega na segunda-feira com a notícia de final de semana, vai 20 papéis no dia. É claro que a gente já tem uma bagagem, né? Já tem uma certa experiência, mas iniciantes, ou às vezes a pessoa que já está um pouquinho já à frente, em torno de 5, 10 papéis, ela consegue negociar no dia. Agora, em número de operações, aí depende do perfil operacional dela, qual o tipo de operação que ela gosta, qual o tipo de risco que ela vai colocar, mas isso não tem limite. Hoje mesmo, Interessante. na Bolsa, um grande percentual do volume é operado por algoritmos, né? São por robôs. Então, um grande volume dela é por robôs. Então, imagina quantas operações que eles fazem, né? Nossa, São milhares por segundo. E aí, a interessante. gente, investidor, pessoa física, né, pequeno investidor, a gente consegue fazer. Teve dia de eu mandar mais de 1.000 ordens de compra, de venda, de dias agitados, que tem oportunidade. Pessoalmente, sem usar robô nem nada. Pessoalmente, comprei, vendi. Operações de day trade são operações rápidas, né? Às vezes tem operações que elas duram frações de segundo. Tem uma operação que a gente faz muito que chama de leilão. Todo mercado, quando abre pela manhã, ele não vai abrir já liberado para você comprar e vender. Primeiro acontece um leilão, onde aqui os participantes participam desse leilão, né, os players, e ali eles estão dispostos a comprar, a vender. Aí na sequência, quando abre o leilão, acontecem as primeiras negociações. Então essa operação de leilão, ela às vezes demora frações de segundo. O mercado abre o leilão, já abre na sequência, sua ordem já comprou, já vendeu, e você já saiu em frações de segundos. Então tem várias oportunidades desse tipo também. Legal. E Alexandre, a gente está aqui falando sobre vários números, né? O pessoal que está assistindo às vezes pode pensar assim, nossa, 1.000 papéis, que você falou que nem é um valor tão expressivo, né? Não é uma quantidade expressiva, ou vários outros valores que a gente comentou aqui.
Quanto que a pessoa precisa para ela começar a investir hoje? Ela precisa de um capital muito alto, mais de R$ 1.000, R$ 10.000 para começar o investimento? Ora, na fase de aprendizagem, é bem interessante essa questão. Na fase de aprendizagem, eu sugiro para os meus alunos que eles colocam na corretora o valor de R$ 1.000. Hoje as corretoras têm um sistema de segurança que, se caso você tenha uma perda de 70% do capital que está lá, ela faz um stop compulsório. Ela manda a sua ordem sem você querer e ela te tira do mercado. Então ela limita a sua perda até 70%. Então o valor de R$ 1.000, caso hipoteticamente aconteça algum imprevisto, o computador reiniciar, a internet cair, você entrar em parafuso, você não saber o que fazer, então a corretora te limita aquele valor. Então esse valor ele é suficiente para que você consiga operar o mercado, experimentar, né? Operar ali pequenas quantias, né? 100 papéis de Petrobras, 200 papéis de Petrobras, que não vai acarretar na perda desses R$ 1.000. Sim. E a partir daquele momento que a pessoa vai desenvolvendo, ela vai entendendo, ela começa a ganhar ali pequenos valores, R$ 20 por dia, 30, 50, R$ 100, ela vai aumentando. Então aquela conta dela só vai engordando. Então chega ao ponto que às vezes a pessoa não precisa nunca colocar dinheiro novamente na corretora. O próprio valor que ela começou, ela vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, ele vai crescendo, vai se tornando mais margem para que ele continue operando ali dentro do mercado. Interessante. E o pessoal comenta muito sobre dois termos aí: dólar e índice futuro. Né? São mercados interessantes. Para quem está começando, é interessante entrar nesses mercados. Qual que é a sua recomendação como especialista? Inclusive, é um assunto bem interessante a gente comentar, porque o marketing que é feito sobre as questões de índice futuro e dólar futuro é muito grande. Então, a maioria das pessoas hoje, ela entra no mercado financeiro em si, né, mercado de especulação, através de futuros. Dólar e índice futuro. Só que Desculpa interromper, Claro. né? Mas explica pra gente o que é o dólar e o índice futuro para quem tem em casa e tá assim, o que é isso? Ah, sim. Então, Qual que é a diferença, né, dele para o Claro. outro mercado que a gente estava comentando? O mercado de futuros ele é utilizado para poder, na maioria das vezes, né, o que é utilizado para isso é fazer hedge. O que é um hedge, né? Por exemplo, você é um exportador. Então, para que você consiga ter uma previsão de quanto vai ser o dólar quando você fechar suas negociações, você trabalha com dólar futuro. Então, você já consegue travar a sua operação através do dólar futuro. Por isso se chama de futuro, é a cotação do dólar futuro. Então, não necessariamente eu preciso ir lá no banco e falar assim, ó, eu quero comprar $50 mil e deixar guardado no banco. Não tem necessidade. Você compra o contrato que espelha basicamente isso, te envolve menos valor financeiro de garantia, né? Se você for comprar $50 mil em espécie, vai demandar um valor financeiro muito grande. Sim. E no mercado financeiro, não, você compra esse contrato, e aí você dá uma garantia, né? Quando você compra esse contrato, você está garantindo que você vai, no vencimento dele, cobrir aquele valor. E aí no vencimento que você precisa realmente ter aquele valor. Mas aí existem outras questões também que você pode fazer uma rolagem, então no dia de fechar você não precisa entregar aquele valor, você rola para o mês seguinte, enfim. Mas de qualquer forma ele é utilizado para isso, para que exportadores, principalmente, eles possam fazer as suas operações sem dispor de valores financeiros grandes. Legal. Já existe um marketing pesado em cima disso, então. Justamente. Já o índice futuro, ele trabalha com esse hedge, mas de uma outra forma, né? A bolsa tem vários papéis. E dentro desses papéis, um conjunto de ativos formam um índice IBOV. O IBOV é formado por uma cesta de aproximadamente 100 ativos. E em vez de eu comprar, eu quero operar todos esses papéis, em vez de eu comprar 100 papéis de um, do outro, enfim, os 100 papéis, eu simplesmente compro o que está atrelado a esse índice, o IBOV. E no caso, qual que é esse ativo? É o índice futuro. Então, quando eu compro o índice futuro, eu estou comprando a expectativa de valorização dos ativos que compõem a cesta do IBOV. Ou seja, é um formato de especulação de mercado também do que vai acontecer. Mas e aí? É um mercado interessante para o iniciante entrar? Nesse dólar e índice futuro ou mercado de fluxo? O que você recomenda como especialista? Vou colocar uma comparação que fica mais fácil de a gente entender, né? Você tem a corrida de kart, você tem a corrida de Fórmula Indy e você tem a corrida de Fórmula 1. Eu te pergunto, qual que é mais fácil de uma pessoa que só simplesmente sabe dirigir, pilotar? Eu ia no kart, sem Justamente. dúvida, né? Então, a comparação que a gente faz é isso, né? O mercado de ações é a corrida de kart, o mercado de índice futuro é a corrida de Fórmula Indy e o dólar futuro é de Fórmula 1. Então, no kart, se você bater, o prejuízo é pequeno, né? Talvez o conceito é bem baratinho, às vezes é mais fácil de controlar. Já no Fórmula Indy e no Fórmula 1, se você bate um carro daquele lá, quanto isso vai te custar? É mais complicado. Então a gente faz essas comparações justamente para entender assim, é um mercado mais arriscado e mais complexo pela quantidade de valor financeiro que está envolvido ali. Então os participantes que estão ali, os grandes participantes, eles estão ali para ganhar. E principalmente do pequeno investidor, que ele vai ali se aventurar para poder perder dinheiro para eles. Então não que seja impossível, de jeito nenhum, é bem tranquilo no sentido assim, é possível, né? Várias pessoas começam por esse mercado, têm sucesso, mas
não é a maioria. Já no mercado de ações, o risco envolvido é um pouco menor, o mercado se movimentar ele é um pouco mais lento, né, te permite, principalmente na leitura de fluxo, ter essas percepções, né, de tomar de decisão, te dá mais tempo de tomar decisão. O dólar variou, já correu 10 pontos, você não sabe o que aconteceu. Sim. Não dá nem tempo da pessoa, opa, o que está acontecendo? Justamente. Então, assim, para início, principalmente no mercado de ações, por essas questões, essas características que diferencia ele do mercado de futuros, né? O risco envolvido é menor, a velocidade que é ali, essas questões, menos participantes envolvidos, né? Então, se eu opero o fluxo e estou acompanhando os participantes, você tem ali 3, 4 que estão se destacando, é mais fácil de você ver. Agora, no índice futuro, no dólar futuro, é o mundo inteiro operando aqui. A bolsa brasileira é a bolsa mais líquida que tem em termos de contratos do mundo. Você imagina que é isso? Sério? Você tem bolsas aí, igual a bolsa americana, que um papel lá dá o volume da nossa bolsa aqui. É. E na parte de futuros, a nossa bolsa é a mais líquida. Então, imagina quantos participantes estão aqui querendo ganhar dinheiro na especulação de índice futuro. Sim. E aí eu vou despertando ali e falo, vou conseguir facilmente? Não é bem assim. É possível, né? Mas a sugestão que eu dou para o mercado de ações é justamente para você pegar esse passo a passo. Você desenvolve no mercado mais tranquilo, amadurece, ganha dinheiro com ele, e por que não operar depois índice futuro, dólar futuro? Você já tem uma bagagem, você já entende controle de risco, você já entende como é que funciona o mercado. E aí você vai literalmente aumentar o seu risco de acordo com o seu amadurecimento e tá tudo certo. Interessante. Ou seja, tem gente que às vezes está até nesse mercado futuro de dólar e índice futuro e às vezes pode estar estagnado. Deve acontecer isso no mercado. O que você recomendaria para essas pessoas que estão no mercado de futuro e não estão tendo lucro? Está parado, não tem resultado. Então, Leandro, como eu comentei, tempo é muito relativo. E eu recebo muitas mensagens privadas. Torquato, eu estou há 4 anos no mercado, em day trade, girando sem ter lucro. Estou há 2 anos no mercado. Tempo é relativo, mas eu particularmente acho muito tempo. Eu lá atrás, há 14 anos, não que eu seja melhor que alguém, de forma nenhuma, eu tinha muito menos recurso disponível para poder fazer isso acontecer. A gente não tinha simulador, não tinha conta gratuita na corretora, não tinha plataforma gratuita, ainda pagava a corretagem. E através de uma técnica mais tranquila, no mercado mais simples, eu consegui desenvolver. Imagina hoje que tem muito mais recurso, mais tranquilo. Então, muitos dos meus alunos vieram do mercado de futuros, conheceram o mercado de ações, chegaram e falaram, mas a gente até brinca, né? O mercado de ações é uma roça, todo mundo conhece todo mundo. Você chega no book, se movimentando devagarzinho, é aquele mesmo player que você viu operando ontem, anteontem. Aí o cara entra lá, você já reconhece ele, já consegue encaixar ali uma lógica operacional, e aí a coisa vai fluindo. Então, a recomendação que eu dou é literalmente essa. Se você está no mercado de futuros, dólar e índice, sem sucesso, existe coisa melhor para operar. Até falar pra câmera aqui, ó, se você está no dólar e no índice futuro sem sucesso, existe coisa melhor para operar. Se você está operando análise técnica sozinha, sem sucesso, existem técnicas que você consegue agregar na análise técnica e ter sucesso com isso. Muito bom. E já que a gente está falando sobre essas técnicas, a partir do momento que a pessoa opera com leitura de fluxo, em média de quanto tempo ela vai aperfeiçoar esse conhecimento para ela fluir nesse mercado, né? Não para ela dominar 100%, porque é uma caminhada dia a dia, né? Mas na prática para ela conseguir fluir bem, ter autonomia para ela investir e ter rentabilidade. Quanto tempo? Eu falo que a leitura de fluxo é igual você aprender a tocar um instrumento novo. No primeiro dia você vai pegar o violão, você vai olhar para as cordas dele, ele vai olhar para você e você não vai saber o que vai fazer. Então você vai começando ali, dedilhar, entender ali cada acorde. Depois de 2 semanas você já sabe fazer uma série de acordes. Depois de 1 mês ou 45 dias ali treinando 1 hora por dia, eu acho que já só deve sair até uma música, né? Então no mercado de Legal. ações, através da leitura de fluxo, a mesma coisa. Você vai ter aquele primeiro contato, vai aparecer um tanto de números rodando na sua frente. Aí, à medida que você vai estudando, vai se colocando mais diante daquelas situações, de ver o fluxo rodando, e aí você começa a separar, entender qual participante que faz preço, qual o tamanho de ordem, né? Às vezes você vê um lote lá de 1.000 papéis, esses 1.000 papéis faz preço? Aí você precisa ver esses 1.000 papéis várias vezes para perceber se ele faz preço. Não, não faz. Agora você viu 100.000 papéis, opa, isso aqui já impacta preço. E aí no dia a dia você vai percebendo, você vai criando esse amadurecimento, você vai criando essa percepção ao ponto aí de 45, 60 dias, você já está bem aperfeiçoado no mercado, já enxergando tanto de coisa, já começando a tirar os primeiros operacionais, né, começando a fazer os pequenos valores. Então, pensando em termos de tempo, né, eu falo, repito sempre, é algo muito pessoal, particular. Quanto tempo a pessoa vai se dedicar? Como eu dei o exemplo do violão, né? Quantas horas ela vai treinar por dia? Essas Sim. questões. E aí varia. Tem alunos com 45 dias já saiu do 0 para positivo e aí começa a desenvolver. Legal. Com 3 meses já tendo bem. Tem alunos que com 1 ano de fluxo, mercado de ações, tá ganhando salário de médico e assim vai. Interessante. Você até comentou sobre salário. Eu tô aqui. A gente já tá caminhando aqui para 1 hora de podcast, né? O assunto rende. Olha que a gente nem é a ponta do iceberg, como se diz aqui.
mas um assunto que é interessante e que a gente precisa de abordar. A gente falou muito sobre capital, valores, mas na prática, né, existe uma pesquisa que média de 5% dos brasileiros ganham um salário médio de R$ 8.000. É possível a pessoa chegar nessa faixa, fazer parte dos 5% dos brasileiros com o day trade, com a operação via fluxo, leitura de fluxo? Traz uma realidade para a gente mais tangível, assim, com a média salarial que a pessoa pode fazer operando bem e entendendo dessa técnica, né, de leitura de fluxo. Ó, depois que a pessoa tá dominando, já entendendo as dimensões do mercado, dominando esses 3 pilares, começando a colocar um pouco mais de risco, R$ 1.000 ela chega assim, ó, facilmente. R$ 2.000 também à medida que ela vai avançando, facilmente. Pouco mais de tempo de amadurecimento do mercado, 6 meses, 8 meses, ela já atinge esse valor. Só que o mercado é um mercado de renda variável. E aí tem essas questões. Tem um mês que o mercado se mexeu muito, é muito bom, a gente consegue fazer boas operações, ter lucro. E às vezes tem um mercado, mês retrasado mesmo, foi um mês muito parado. Então a bolsa estava estagnada, as movimentações não eram claras, a gente não conseguia tirar trade do mercado. Então foi um mês que a gente não conseguiu fazer bons resultados. E em algumas situações, tem pessoas que até chegam a fechar negativo. Agora, pensando no longo, né? Pensando no horizonte de um ano, se a bolsa, vamos dizer, se mover como um bom especulador gosta, né, ele consegue atingir esses valores aí dentro de mais ou menos desse prazo. Volto a falar, essas questões são muito pessoais, né? A pessoa tem que entender bem os gatilhos dela, entender de controle de risco emocional, mas isso em termos de uma pessoa comum, CLT, assalariada, aprender uma nova profissão e rapidamente ela conquistar valores de salário de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais ou até mais, algo que às vezes na CLT ela nunca imaginou pensar, vamos colocar em um cargo de diretoria, quanto tempo ele precisa estar dentro da empresa para poder estar Qual apto carreira, né, que vai ter que construir? justamente para poder ter esse valor de salário, entendeu? Interessante, um ponto que me chamou a atenção é porque você pé no chão, né? Você não chegou aqui fazendo várias promessas. Não, começa agora que semana que vem você já vai estar lucrando 5 mil por mês. Infelizmente, a gente vê muito disso no mercado. Qual que é o diferencial, na sua opinião, da, dessa forma de você agir? Pé no chão mesmo, de falar, olha, existe um percurso onde você precisa estudar, onde você vai começar, no primeiro momento você pode não entender, mas depois de um mês você já está começando a ler o fluxo, entender melhor. Como que você adquiriu isso? Você sempre teve essa visão do mercado financeiro? Então, até engraçado que desde a época de escola, eu sempre quis, de alguma forma, devolver o que os meus professores me ensinaram. Então, eu sempre tive vontade de lecionar. Então, depois de muito tempo de mercado, já, de sucesso, tudo, eu falei, opa, talvez seja um caminho interessante começar a ensinar outras pessoas a operarem também. E, da mesma forma, como me deram a mão lá atrás, eu, de uma forma, retribuir, né, deixar um legado, né, ensinar pessoas a fazer isso. E é muito gratificante, cara, você pegar uma pessoa que não entendia nada do assunto, começou a estudar, começou a aprofundar, entendeu a sua técnica, entendeu a sua visão de mercado e começou a fazer resultados no mercado e te dar retorno, fala assim, cara, você me ajudou a mudar de vida, né? Minha expectativa de vida era X de valor financeiro, hoje já ampliou, eu já consigo pensar muito mais longe. Eu tenho um aluno que ele é do interior de Rondônia, ele é funcionário público, então o valor que ele recebe é um salário e meio. Quando ele começou a fazer um salário no mercado em uma semana de trabalho, cara, ele falou assim, minha vida, assim, explodiu. Eu nunca imaginava que um dia eu entrei na carreira pública, eu pensei que eu entraria aqui e tudo bem, e ficaria até o final. E aí, eu falei, não, eu já tô ganhando mais que no serviço público, já tô pensando em, futuramente, tiver uma bagagem legal, já fizer um bom resultado financeiro, sair aqui da prefeitura e ficar por conta disso. Viver da leitura de fluxo na bolsa de valores. Viver do mercado, literalmente, dos Viver do ganhos do mercado. mercado através da leitura de fluxo no mercado de ações. Muito interessante. E Alexandre, um detalhe importante que a gente precisa abordar aqui. Qual que é o nome do curso e de todo esse conteúdo que você compartilha de capacitação? Assim, o curso chama leitores de fita, né? Só para fazer uma alusão aqui, uma comparação, essa técnica é uma técnica centenária, ela é muito longa. As primeiras operações que tinham na Bolsa de Valores, fica até essa curiosidade, eram feitas dentro de um pregão. Só que naquela época a comunicação era como? Telégrafo. Então, como é que os participantes sabiam da cotação do preço, né? Quanto tá a empresa tal, tal, tal? Então, eles tinham um receptor de telégrafo e essa fita ia imprimindo e saindo essas informações e eles liam. E muitos operadores naquela época tiravam as suas tomadas de decisão baseado nessa fita que era impressa. Então, eles falavam, esse papel tá essa cotação agora, então tá um momento bom a gente comprar. Ele passava o telégrafo de novo, compra o ativo tal, tal, tal. Então, foi a primeira leitura de fluxo que teve, né? Essa leitura de fita. Então, por isso que o curso chama Leitores de Fita, baseado nos primeiros
operadores que operaram day trade, né, operaram especulação no mercado financeiro através dessa leitura. Muito bom. E para quem quer conhecer mais, né, sobre esse curso, saber sobre questão de valores também, sobre os benefícios que a pessoa encontra, toda a grade do curso, onde que ele encontra essas informações? Seu Instagram? Pode ir direto no meu Instagram, Alexandre Torquato, _, ou também no site institucional, leitoresdefita.com. Facinho de achar, leitoresdefita.com, a pessoa já vai ter todas as informações. E Alexandre, mais um detalhe, para aquela pessoa que ouviu, recebeu um corte aqui desse episódio, que está no seu Instagram, aqui no BH Podcast, e ela ainda tem uma resistência, ela já passou por algum trauma no passado, que ela falou, não, isso aí não deu certo, eu tentei investir, não consegui, ou às vezes teve uma perda. Qual o recado você deixaria para essa pessoa, para ela dar mais uma oportunidade? Às vezes a pessoa ela quer mudar de vida, mas ela criou uma objeção. Então, a gente não sabe exatamente de forma individual como é que a pessoa entrou no mercado, em qual tipo de ativo que ela operou e principalmente qual técnica. Existem vários participantes no mundo inteiro que operam day trade operam o mercado de forma especulativa, tem sucesso com isso, existem várias formas, e através da análise de fluxo é a grande maioria que tem sucesso. Então eu sugiro que você reveja os seus conceitos relacionados a isso, a qual tipo de técnica, né? O que você seguiu, qual promessa que te fez a entrar no mercado financeiro, né? Que você não conseguiu alcançar os seus objetivos. E aí rever mais essas questões, você vai ver que tem muita gente que conseguiu bons resultados, né, diariamente, né? Vive no mercado através de day trade, através de especulação. Só que precisa encarar o mercado de forma profissional, não de forma aleatória, né? No risco, como amadora, como um jogo, não. Precisa encarar ele de forma profissional. E assim como toda profissão, existe uma série de pré-requisitos que o mercado exige que você se desenvolva. Muito bom, ficou bem claro. E é legal isso, porque é exatamente o oposto de várias promessas milagrosas que a gente vê na internet. Então, sinceramente, parabéns pelo seu conteúdo. Tem muita gente que às vezes a gente fala sobre mercado financeiro, as pessoas já dão um passo para trás, né? Já cria uma resistência. Não, mercado financeiro, deixa o meu dinheiro ali na poupança e às vezes essa pessoa está perdendo uma oportunidade muito boa. Se ela tem um perfil, né, de investidor, é claro, tem gente que não tem o perfil, isso é natural, mas parabéns pelo conteúdo, muito bom mesmo. Valeu, Leandro. Fico feliz de ter convidado para vir cá. Eu espero, em outra oportunidade, falar mais desse tema que é muito amplo, né? A gente precisa sempre divulgar essas questões justamente para as pessoas conseguirem, né, discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é correto. E aí fica mais claro. Não, e aqui hoje a gente começou só a entrar Só no assunto, aquecimento. né? Só o aquecimento, porque se a gente tratar de uma base, de uma parte desse assunto, a gente consegue avançar mais uma hora aí falando de cada assunto. E um detalhe interessante até sobre isso, sobre as áreas, né, que você aborda no seu curso. Qual é a estrutura do curso? O que que a pessoa vai aprender na prática com você? O curso é extremamente focado em day trade no mercado de ações através da leitura de fluxo. E aí lá a gente aborda as questões, justamente esses três pilares, né? Técnica, controle de risco, controle emocional, como se desenvolver, como ir no passo a passo, bem devagar. Realmente uma trilha que eu fiz pensando lá atrás no meu começo, quais foram as minhas dificuldades, o que eu errei que eu não precisava errar, precisei de passar por aquilo, então eu criei, né? A gente tem acesso à comunidade, onde a gente tem outros participantes, né? Outros players, outros ex-alunos que vivem no mercado, têm resultado com isso. A gente tem ferramentas profissionais, nós mesmos construindo, que buscam ativos na bolsa, né? As melhores operações. E uma série de aulas ao vivo que a gente faz. É uma dinâmica bem grande para que realmente a pessoa consiga trilhar um caminho e ela tenha sucesso através de especulação no mercado, fazendo day trade no mercado de ações. Muito bom, Alexandre. Valeu pela participação aqui no BH Podcast. E para a gente deixar um gostinho aí para o pessoal que assistiu até aqui, qual seria o próximo tema de mais um episódio aqui no BH Podcast? A sua sugestão de tema para o próximo episódio? Ó, essa eu vou puxar pro meu lado, hein? Os operadores de mercado de ações, né? Qual o papel que eu vou operar? Qual o papel que eu acompanho ao longo do pregão para fazer day trade? Interessante. Ou seja, isso é uma dúvida frequente, o pessoal É uma dúvida questiona frequente, muito. né? A gente tem a bolsa com mais de 400 papéis operáveis ali com liquidez fazer day trade, em torno de 200. Qual desses 200 papéis que eu vou escolher? Mais de 200 papéis? Para fazer day trade, sim. É interessante. É um assunto que dá pra gente abordar bem aí. É, legal. Rende mais uma hora de podcast? Com certeza, sem É dúvida. isso aí. Alexandre, novamente, muito obrigado pela participação aqui no BH Podcast. É um prazer te receber. E assim, vamos marcar os próximos. Agora é a gente colocar em prática e ver a movimentação do pessoal. Para quem está aqui em BH e também quiser saber mais ou marcar uma palestra com você, tem alguma forma de contato além do site ou do Instagram? Como que a pessoa consegue entrar em contato diretamente com você? Pelo Instagram é mais rápido, que eu fico mais ativo ali. Eu sempre estou postando
movimentações do mercado em tempo real. Às vezes eu estou fazendo uma operação, eu peço, ó, o racional dessa operação é assim, assim, ela me deu tanto de lucro. E aí no Instagram que eu faço essas movimentações, eu estou mais presente, é mais fácil de eu responder. Excelente. Qual que é o Instagram novamente para o pessoal? Alexandre Torquato, _. E o curso leitoresdefita.com. facinho para você acessar, conhecer mais sobre o conteúdo do Alexandre e também o canal do YouTube, né, com muito conteúdo de qualidade que nem parece que é conteúdo gratuito. Qual que é o canal? youtube.com/Alexandre Torquato. Excelente, facinho de localizar, vai estar aqui na nossa tela também. Eu já deixo o convite para você acessar o Instagram do Alexandre e também do BH Podcast para você ver os melhores momentos aqui em formato de Reels, para você compartilhar com aquele amigo, para aquela pessoa que tem interesse em investir, mas não sabia por onde começar. Excelente, acabou de descobrir, já compartilha todo esse conteúdo com seu amigo, com seu parente, que eu tenho certeza que vai ser muito bem acompanhado e assessorado aqui pelo Alexandre. Valeu, Alexandre. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Para você também que acompanhou, um abraço. Até o próximo BH Podcast.